Amado Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer muito pela chance de poder estudar sua palavra num ambiente de paz. A gente sabe que nem sempre vai ser assim, então nos ajude a aproveitar ao máximo que a gente tem para aproveitar. Esteja conosco durante essa palestra e mande seu Santo Espírito para guiar cada palavra. Em nome de Jesus, amém. Welcome back, everybody. Sejam bem-vindos mais uma vez. We want to continue our study on Daniel 11 A gente vai continuar hoje o nosso estudo sobre Daniel 11 and the 45th president. e o 45º presidente dos Estados Unidos. Before we enter into our new part of the study, Então, antes da gente entrar nessa nova parte do estudo, I want to do a short summary of what we did yesterday. eu quero fazer um resumo sobre o que a gente falou ontem. We started to go through the history of Daniel 11 verse 2, A gente começou a ver a história no livro de Daniel, capítulo 11, verso 1 e 2, and we saw that Daniel was standing in the time period of Cyrus, e que Daniel estava em pé durante o tempo do fim, no reinado de Ciro, which is the time of the end, que é o tempo do fim, and he was given a message by Gabriel e Gabriel deu uma mensagem a Daniel, that there will be 3 kings after him que haveriam 3 reis depois dele, that are not mentioned with some characteristics, que não são mencionados com algumas características, but there will be a 4th, mas haverá um 4º rei, and this 4th king is described with certain characteristics. e esse 4º rei ele é descrito com algumas características específicas. We know that this is the time period of Cyrus where he received this message, A gente sabe que ele recebeu essa mensagem no tempo de Ciro, and we know that the first king after Cyrus was a Cambyses, gente sabe que o primeiro rei depois de Ciro foi Cambises, and then the next one was False-Smyrtis, e logo após Falsismerdes, followed by Dario. This is Dario Histaspes, e depois um Dario, que é diferente do primeiro, Dario Stapes, which is a different one than this Dario, and then the next one we have Xerxes. e logo após a gente tem Xerxes. This is history, Isso aqui é história. and we made an application for our time E a gente pegou essa história e fez uma aplicação para o nosso tempo, on modern day Medo-Persia. relacionando a Medo-Pérsia de uma maneira moderna. And why do I say modern day Medo-Persia? Because Medo-Persia is a two-horn power, Por que a gente usa a Medo-Pérsia como uma Medo-Pérsia moderna? Porque ela é um reino de 2 chifres, and we know that all the two-horn powers in the Bible are a typification of the United States at the end of the world. e a gente sabe que dentro da Bíblia todo governo, todo reino que tem como característica 2 chifres são uma tipificação dos Estados Unidos da América. And the Medo-Persia also lines up if you use the 4 kingdoms of Daniel 2. E se você usa também os 4 reinos de Daniel 2, a Medo-Pérsia ela se alinha. And you line them up with the 8 kingdoms of Revelation 17. E aí quando você alinha esses 4 com os 8 de Apocalipse 17, And you line these last 4, and you line them up with the first 4 of these e aí 8. quando você pega a parte de baixo dos 4 últimos com os 4 primeiros e os alinham, Then Medo-Persia and the United States line up. We did it yesterday here in the corner of our. e aí os Estados on the whiteboard. Unidos e a Medo-Pérsia eles ficam exatamente de uma forma paralela. A gente fez isso no quadro ontem. And that's how we see that the Medo-Persia lines up with the United States. Então foi assim que a gente viu que a Medo-Pérsia se alinha com os Estados Unidos. And Daniel standing at the time of the end. Daniel está em pé no tempo do fim. And we know that all scripture is given for those that live in the end of the world. E a gente sabe que toda a escritura ela é dada para aqueles que estão vivendo no final dos tempos, Or the last generation. ou a última geração. And the last generation starts at the time of the end, E a última geração ela também começa no tempo do fim, 1989. em 1989. And Bush was president and this time. E Bush era o presidente nesse tempo, o Bush And pai. we saw that if we count from Bush 3 or 4 presidents, E a gente viu que se a gente contar a partir de Bush 3 ou 4 presidentes, then these presidents follow: Clinton, Bush II, Obama, and Trump. aí a gente tem a sequência de Bush, Clinton, o Bush filho, Obama e depois Trump. And we've seen that the characteristics of these kings, they line up. We can find some interesting parallels. E a gente viu que colocando eles abaixo e alinhando com os de cima da Medo-Pérsia, existem características que se aplicam aos dois. Xerxes gives some. The Bible gives some characteristics on this 4th king. A Bíblia dá umas características sobre esse 4º rei. First of all, he shall be far richer.
Primeiro de tudo, ele deve ser mais rico que todos os outros. We know that that's a characteristic for Trump. A gente sabe que essa é uma característica de He Trump. is far richer than all his others. Ele é mais rico do que presidents. todos os outros. And it says he will stir up all against the realm of Grecia. E diz que ele agitará todos contra o reino da Grécia. So he will cause trouble in the world, with other words. Em outras palavras, ele vai causar problema no mundo. Because Grecia is a symbol of the world, Porque a Grécia é um símbolo do mundo. or the 10 kings, or the United Nations. Ou os 10 reis, ou as Nações Unidas. And this fourth king will trouble these 10 kings. E esse quarto rei, ele vai causar problemas para os outros That's reis. what Daniel 11:2 says. E isso é o que Daniel 11:2 fala. And that's a characteristic I think we can apply on Trump. E essas Very são well. características que a gente pode aplicar a Trump muito bem. Because Trump is doing everything different than all the others Porque before him. o Trump está fazendo tudo diferente do que todos aqueles presidentes que vieram antes dele. And I think he's only reigning now for about a month now, Ele or está no- 1.5 months. Ele está no governo praticamente por apenas um mês ou um mês e meio. And he already caused a lot of trouble. E ele já causou alguns problemas. And that's only the beginning. E isso é apenas o começo. So this shows one other thing we studied yesterday Outra coisa que a gente estudou ontem is that these verses in Daniel 11:2 they are followed by Daniel 11:3. que esses versos, né, de Daniel 11, 1 and 2, is that what you said? Yeah, are followed by Daniel 11:3. I mean that's Obvious. obvious. Então, seguindo a sequência do Daniel 11, 1, 2 e depois o 3, And verse 3 talks about the first king of Greece. o verso 3, ele fala, ele comenta sobre o primeiro rei da Grécia. So it's not Medo-Persia anymore. Então não há mais Medo-Pérsia. Now we are changing kingdom. Agora a gente está tendo uma transição de reinos. So that's why we're saying that this fourth king will be the last king Então é por isso que a gente está falando que esse quarto rei será o último rei of this kingdom, which is the United States. nesse reino aqui que é os Estados Unidos. And after him, the first king of Greece will start, or the first king of the United Nations will E start. depois o primeiro rei da Grécia começa, ou no nosso tempo, o primeiro rei das Nações Unidas. But we discussed this yesterday, what is the turning point? When does it turn from the 6th to the 7th? A gente discutiu sobre isso ontem. Então, qual que é esse ponto de virada, né, na transição entre um reino e outro? Because the United States will continue to be there until the end of the world. Porque os Estados Unidos ainda continuará existindo após essa transição, até o final do mundo. But yesterday we discussed that the Sunday law will be the turning point for the United States. E a gente viu ontem que o decreto dominical será esse ponto de virada na história dos Estados Unidos. The Sunday law will determine is the waymark where the United States prophetically ends. A lei dominical é um marco onde determina esse final dos Estados Unidos. She gives up her constitution, O país desiste e joga fora sua constituição, the separation of church and state, which Que é created the United States. que é justamente essa separação entre Estado e Igreja, que foi um dos fundamentos dos Estados Unidos. Will be given up when they are building this image of the beast. Isso tudo vai ser descartado quando eles estiverem erigindo essa imagem da besta. So the Sunday law marks the end of the United States and the turning point from the 6th to the 7th. Então, o decreto dominical marca essa transição e o final dos Estados Unidos. So that's why we are now saying that Donald Trump, if this is all right, then our logic tells us that Donald Trump is the last king or the last president of the United States. Então, é com essa lógica que a gente chega à conclusão de que o Donald Trump ele pode ser o último presidente dos Estados Unidos. And I think it's right. And E eu acredito que isso I think we esteja are certo. really very confirmed by the fact that Donald Trump became president. I'm sorry? I think we are confirmed by the fact that Donald Trump became A president. gente pode confirmar isso só apenas pelo fato dele ter se tornado presidente And that the Lord is opening up more and more light on this topic. e que o Senhor está dando luz cada vez mais sobre esse assunto. But the thing is, what we discussed yesterday is that Donald Trump will be the one that will write this Sunday law. E pelo que a gente estudou ontem, a gente pode chegar à conclusão de que ele será esse presidente que estará envolvido no decreto dominical. And that's something that is
if you think about it, Seventh-day Adventists waited for about 160 years E se for você- this moment. E se você parar para pensar, os adventistas do sétimo dia têm esperado por isso por mais de uma centena de anos. Or waited for, at least they were expecting it in Não, prophecy não ansiosos, mas pelo ao menos esperando essa data. and proclaiming it. E proclamando isso também. But we now saying O que estamos dizendo? that it's going to happen in this presidency. É que isso pode acontecer num futuro muito eminente, dentro dessa presidência. We were already proclaiming back in the 90s and at the beginning of our century A gente já pregava isso nos anos 90 e no começo do nosso centenário, do nosso século, based on Daniel 11, 40 to 45, baseado em Daniel 11, 40, 45, that it is our generation Que that the Sunday law will give. que é na nossa geração que o decreto dominical será passado. So we started to see that we are in the last generation, Então começamos a ver que nós somos sim a última geração, but now we start to see that we are in the last presidency. e agora a gente começou a ver também que estamos na última presidência. The Sunday law will be in this time period, A lei dominical acontecerá nesse tempo, but we know that we are living before midnight, e a gente também sabe que estamos vivendo antes da meia-noite. and we know that Donald Trump is already president. E a gente já sabe que o Donald Trump já é presidente. So midnight cry and Sunday law Então meia-noite, clamor da meia-noite e decreto dominical will happen in the time period of this last president. acontece no período de tempo desse presidente. So this is all summary. Então esse aqui é o resumo. We've seen and confirmed this. The number 45 was an interesting symbol A gente confirmou e viu que o número 45 é um símbolo muito interessante, because this is the time period of the 40th to the 45th president, porque esse é o tempo entre o presidente número 40 e o 45, which is the time period of Daniel 11, 40 to 45 as well. e é o período de Daniel 40 a 45 também. And we've seen that the beginning of the United Nations, which starts here, was it A, no? ONU, Oh, no. ONU. O-N-U. Aí a gente vê o começo da ONU aqui também, It actually started in the beginning, que na verdade começou lá atrás, which was in 1945. foi em 1945. It was the beginning of the United Nations, Esse foi o começo das Nações Unidas, where Truman, where Truman onde o presidente Truman was president era o presidente dos Estados in Unidos, the United States, and the United Nations was built or was started e a Nações Unidas foi construída because of the Second World War, por causa da Segunda Guerra Mundial, which took place between 40 and 45. que aconteceu Between 1940 and que aconteceu 1945. entre 1940 e 1945. And that's why the United Nations was started. E foi por isso que as Nações Unidas tiveram seu início. And now we see here that we are in a 40 to 45 again. E aqui a gente vê que a gente está num período de 40 a 45 também. And the United Nations is really prophetically starting here. E aqui existe o início profético das Nações Unidas. And in this time period, it was Truman who was president. Nesse período de tempo, o presidente era Truman. And here it is Trump. E aqui é Trump. And he dropped these 2 atomic bombs Ele que jogou as 2 bombas atômicas em Nagasaki e Hiroshima, after 120 days of his reign. depois de 120 dias da sua presidência. And he dropped them on the 6th and the 9th. Oh, this is not the right way to do this. On the 6th and the 9th of August. E ele jogou essas bombas no dia 6 e 9 de agosto. And we know that 120 is a symbol of midnight cry. A gente viu que o 120 também é um símbolo do clamor da meia-noite. So this is also a typification of our time. Então isso também é uma tipificação do nosso tempo. This is very quick, Isso aqui é bem rápido, just to refresh your minds. mas só para refrescar a mente de Because- vocês. I want to go back to this history now. Porque agora eu quero retornar a essa história. If you go in your notes to Se você abrir a sua apostila na página 30, page 30 in your notes, it is a description or
I cut it in pieces, the inaugurational speech of Donald Trump. Você vai encontrar na página 30 um resumo, não um resumo, mas as partes mais importantes do discurso inaugural do Donald Trump. And I want to read these parts and E eu quero ler alguma dessas partes connect them a little bit with some quotes from Sister White as well. e aí conectá-los com algumas citações da irmã White também. So this is a speech Donald Trump, just 1.5 months, he had this speech. This is the beginning of his presidency. Então esse é o começo da presidência de Donald Trump e esse é o discurso que ele teve há mais ou menos 1 mês e meio atrás. Let's start reading. You can start reading. Vamos começar a ler. To where? The first Just two. Yeah, the first until- the bold-faced, first two. Ok. And then we'll stop. Nós, os cidadãos da América, estamos agora unidos em um grande esforço nacional para construir nosso país e restaurar sua promessa para todo o povo. 20 de janeiro de 2017 será lembrado como o dia em que o povo se tornou comandante desta nação novamente. One important thing we have to see and recognize in his presidency and in this speech Uma coisa que a gente tem que reconhecer e identificar nesse discurso inaugural do Donald Trump é that it is all based upon the fact that he wants to rebuild and restore. que tudo se baseia no fato de que ele quer reconstruir e restaurar o país. In other words, it's all wrong and bad and broken. Em outras palavras, está tudo errado e está tudo quebrado. And that is something we will see in quotes. We will, or maybe we can start read the. No, let's wait for the quote. Let's continue reading the Vamos continuar lendo o discurso dele. speech, and we will go to the quote later. But this is something we have to realize, that everything is bad, wrong, and broken in his time period. Mas isso é uma coisa que vocês têm que perceber durante o discurso dele, que tudo está ruim, tudo está quebrado e tudo precisa ser melhorado. And this needs to be restored. E precisa ser restaurado. That's his thinking, or that's his way of reasoning. Essa é a maneira que ele pensa. And I guess from many Americans, because they voted for him. E eu acredito que para muitos americanos também eles compartilharam essa visão, até porque eles votaram no Donald Trump. Okay, let's read the next paragraph. Tá. Read it till here. Till America first. Oh, from here? Yeah, to here, to Cidade. To citizens, ok. Vocês vieram aos milhões para se tornar parte de um movimento histórico, do tipo que o mundo nunca viu antes. Ao centro desse movimento está uma convicção crucial de que uma nação existe para servir os seus cidadãos. Here you see that he is using, and he's doing this in many speeches and interviews he's doing. Aqui você vê uma coisa que ele fala em muitas entrevistas, em muitos discursos dele também, That he is using the word movement. que ele usa a palavra movimento. Before he was president, he already, in his time period of his election, Antes de ser presidente, durante as eleições, he used it as his presidency, or his, how do you say? Not his motives. Motto. The work he was doing, it was basically a movement. Ele sempre se referia ao trabalho que ele fazia como um movimento. It was a movement of people in the United States, E era um movimento de pessoas nos Estados Unidos. and they start to stand up, E eles começaram a se levantar and he's calling it a movement, and I think that's interesting, e ele chama de movimento. Eu acredito que isso seja interessante. because the Lord will end with a movement in the end of the world in this same time period. Porque o Senhor terminará a obra no final do mundo com um movimento também. But it is also interesting to realize that the United States started as a movement as well. E também é interessante você ver que os Estados Unidos começou como um movimento. It was a movement of people that wanted to have freedom of religion, E foi um movimento de pessoas que queriam ter a liberdade de religião. moved from Europe to the United States, Eles se mudaram da Europa para os Estados Unidos, wanted to be free from Pope and King, queriam estar livres dos reis e do Papa, and didn't want to be reigned or controlled by these people. e eles não queriam ser controlados ou reinados por esse tipo de pessoas. And Trump is doing the same thing. E o Trump está fazendo a mesma coisa. But we have to see the difference between the two movements. Mas a gente tem que entender a diferença entre esses dois movimentos. And I'm saying, and I think we're all seeing, that this is a bad one, Acredito que vocês podem identificar que esse seja um ruim, but how the United States started as a movement or as a revolution, mas como os Estados Unidos teve seu início
como um movimento, uma revolução, was a good one. esse foi um movimento bom. And we need to see the difference. E a gente precisa estabelecer essa diferença. Okay, let's continue reading the next Vamos paragraph. continuar lendo o próximo parágrafo. We assemble. Nós, reunidos aqui hoje, estamos emitindo um novo decreto a ser ouvido em todas as cidades, em todas as capitais estrangeiras e em todos os corredores do poder. Desse dia em diante, uma nova visão vai governar a nossa terra. Desse dia em diante, vai ser só a América primeiro. A América primeiro. Keep going. Todas as decisões sobre o comércio, sobre taxas, sobre imigração, sobre relações exteriores serão feitas para beneficiar os trabalhadores americanos e famílias americanas. Devemos proteger nossas fronteiras das devastações dos outros países, fazendo nossos produtos, roubando nossas empresas e destruindo nossos empregos. Okay. A proteção vai levar a grande prosperidade e força. Okay. In the paragraph he says, I want to enforce or issue a new decree. Ele diz aqui no discurso que ele quer emitir um novo decreto, Which is nice wording, que é uma palavra interessante. but he's not only realizing that he's not doing it for himself or the country, for the United States only. Mas ele não está percebendo que ele não está fazendo isso só para os Estados Unidos. He says it is for every city, Ele está dizendo que é para toda cidade, every foreign capital, toda capital estrangeira. or that's basically for the whole world, he says, in every hall of power. Então, basicamente, o que ele está falando é para o mundo inteiro So he e sees para that. todos os corredores de poder. So he sees his work not only as limited to America, but he sees it as a movement that has to be worldwide and. Well, yeah. Então, ele não vê as palavras dele sendo apenas limitadas aos Estados Unidos. Ele vê como algo em nível mundial, global. And every government it should have an effect on every government. E que essas palavras deveriam ter um efeito em outros governos. And he uses nice doublings. Ele usa, how do you say, como você fala? Ele usa bastante duplicação. He says, from this way forward, Ele diz que a partir de agora, and then he repeats that again. From this way forward, daqui em diante, he says, it is going to be only America first, vai ser só a América primeiro. America first. A América primeiro. So there's two doublings. Então você vê aí duas duplicações. And then you can continue reading the boldface where you stop. Okay. I read this one about the decisions on commerce, taxes. I've read this one already. Wait, you have a little bit more. I went to here, to strength. Okay, vamos. Yeah. Ok. Vamos seguir duas regras simples. Comprar produtos americanos e contratar americanos. Vamos procurar amizade e boa vontade com as nações do mundo. Mas vamos fazer isso com o entendimento de que é o direito de todas as nações colocar seus próprios interesses em primeiro lugar. Nós não buscamos impor nossa maneira de viver sobre ninguém, mas, em vez disso, deixar que ela brilhe como um exemplo. Nós iremos brilhar para todos seguirem. Nós brilharemos para que todos sigam. Nós vamos reforçar alianças antigas e formar novas, e unir o mundo civilizado contra o terrorismo radical islâmico, que vamos erradicar completamente da face da terra. So this the bold-faced letters here. I'm sorry? The bold-faced letters. Então essas palavras em negrito. It says here that we do not seek to impose our way of life on anyone, but rather to let it shine as an example. Está dizendo que a gente não quer impor nossa maneira de viver para os outros, mas a gente quer brilhar para os outros. He says we will shine for everyone to follow. E a gente vai brilhar para que todos nos sigam. So what he is saying is we are doing here something in the United States. Então ele está falando que a gente está fazendo algo aqui nos Estados Unidos. And we do this in the hope that the rest of the world will follow us. Na expectativa de que o resto do mundo vai nos seguir. And this is a biblical principle we see in Revelation 13. E isso é um princípio bíblico que a gente vê em Apocalipse 13. Let's go there. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 13. Verse 11 and 12. Apocalipse 13. 11 and 12. Verso 11 e 12.
Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. So here you see the second angel of Revelation 13 arising, Então aqui você vê o segundo anjo de Apocalipse 13 chegando, which is the United States. que é os Estados Unidos. And it says, You said second angel or beast? the second beast. A segunda besta, não o segundo anjo. And verse 12 it says, and he exercises all the power of the first beast before him. E o verso 12 diz, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. And America, it says, causes the earth and them that which dwell therein to worship the first beast. E depois faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora So curada. United States is the power that will cause the rest of the world to follow them Então os Estados Unidos vai causar com que o resto do mundo siga in worshiping the beast. em questão de adorar a besta. Well, and here Donald Trump in his speech, he uses basically the same words. E aqui no discurso do Donald Trump você vê que ele usa basicamente as mesmas palavras. What they will do, they do it to shine. He says, we will shine for everyone to follow. O que ele diz é que nós vamos brilhar para que todos nos sigam. And then he goes on, he's talking about Islam. E depois ele fala sobre o Islã. He says, we will reinforce all alliances and form new ones. A gente vai reforçar as alianças que já tivemos e fazer novas. And unite the civilized world against radical Islamic terrorism. E unir o mundo civilizado contra o terrorismo radical islâmico. And that's a fulfillment of prophecy if it's not already fulfilled. Se isso já não aconteceu, Genesis 16:12. Gênesis 16:12. You're probably familiar with it. Provavelmente você está familiarizado com It esse is the verso. prophecy against Ishmael, or Gênesis, about 16:12. Gênesis 16:12 é uma profecia relacionada a Ismael. And it says, he will be a wild man or a wild ass. E diz que ele será entre os homens como um jumento selvagem. And it says, and his hand will be against every man, and every man's hand against him. E a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. So the whole world, he will be against the whole world, and the whole world will be against him. Então ele estará contra todo mundo, e todo mundo estará contra ele. And Donald Trump here says as well that he will unite the whole world against radical Islamic E foi terrorism. exatamente o que o Trump falou, que ele vai unir todo mundo contra o terrorismo islâmico. Which he says which we will eradicate completely from the face of the earth. O qual nós erradicaremos completamente da face da terra. Okay, let's continue reading. Vamos continuar lendo. Página 31, lá no topo. A Bíblia nos diz quão bom e agradável é quando o povo de Deus vive junto em unidade. So he dares to even quote the Bible in his. Então ele Speech. ainda se atreve a falar sobre a Bíblia no discurso dele. All right, let's continue. Quando a América está unida, a América é totalmente invencível. Não deve haver medo. Estamos protegidos e sempre estaremos protegidos. Seremos protegidos pelos grandes homens e mulheres de nossas forças armadas e da aplicação da lei. E mais importante, sempre seremos protegidos por Deus. Yeah. So they think they can continue to be protected by God if they do everything against God. They still think they can be protected by God. Então eles acham que mesmo trabalhando contra Deus, eles terão a proteção de Deus. All right, let's continue reading. Vamos continuar lendo. Agora chega a hora da ação. Não permitam que ninguém diga a vocês que isso não pode ser feito. Nenhum desafio pode equivaler ao coração e à luta e ao espírito da América. Não iremos falhar. Nosso país irá crescer e prosperar novamente. So here he uses again interesting words. Aqui ele usa também palavras confiantes. Yesterday we read Revelation 17, Ontem a gente leu Apocalipse 17 and we saw that the 10 kings, e a gente viu que os 10 reis, this time period, nesse período de tempo, they will reign for 1 hour eles reinarão durante 1 hora with the beast. com a besta. And prophetically you always say this is the time period, this is the prophetic hour.
E profeticamente a gente diz que essa é a hora profética. It's the hour. And here he says, Donald Trump, now arrives the hour of action. E aqui no discurso você vê que o Donald Trump fala, agora chega a hora da ação. Which is true if you see this prophetically. E o que é verdade, se você analisar isso com olhos proféticos. And then the next paragraph we can read. E o próximo parágrafo a gente pode ler. Estamos perante o nascimento de um novo milênio, prontos para destravar os mistérios do espaço, para libertar a Terra das misérias da doença e controlar as energias, indústrias e tecnologias de amanhã. Um novo orgulho nacional irá nos agitar, elevar nossas vistas e curar nossas divisões. Estamos perante o nascimento de um novo milênio, prontos para desbloquear os mistérios do espaço, aí está repetido, e para libertar a Terra das misérias da doença e controlar as energias, indústrias e tecnologia da manhã. Um novo orgulho nacional irá nos agitar. Já lemos. E elevar nossas vistas e curar nossas visões. There was a double part. Yeah. A doubling. Doubling. Yeah. He says we stand at the birth of a new millennium. Ele diz que a gente está perante a face de um novo milênio. He says to free the earth from miseries of disease. Para libertar a Terra de doenças e de pobreza. So he says, this is in the same spirit and the mindset of him. Esse é o espírito que ele usa. That everything is bad and needs to be restored and rebuilt. Que tudo está ruim, que tudo precisa ser restaurado. And that's the whole time period Sister White describes as well. If we, in relation to the Sunday law, if we go to the quote, the first quote. Se a gente for para a primeira citação of Ellen White. The quote from Ellen White, Maranatha, page 11.7. Se a gente dá uma analisada na primeira citação da Ellen White, é justamente isso que ela fala, esse discurso de que tudo vai ficar bom. Vamos ler. Está aqui na página 31, depois dos tracinhos, o primeiro parágrafo. As igrejas de nosso tempo estão procurando o engrandecimento mundano e acham-se tão pouco dispostas a discernir a luz das profecias e aceitar as evidências de seu cumprimento, as que revelam que Cristo virá em breve, como sucedeu com os judeus no tocante a seu primeiro aparecimento. Eles aguardavam o reinado temporal e triunfante do Messias em Jerusalém. Cristãos professos de nosso tempo estão esperando a prosperidade temporal da igreja, na conversão do mundo e na posse do milênio temporal. So here you see that Sister White, in her description of this time period, então a gente vê que da maneira que Ellen White descreve esse período de tempo, that the churches, and these she describes the fallen churches, the Babylonian churches. Ela descreve que as igrejas caídas de Babilônia, they are expecting a temporal prosperity. Eles estão esperando uma prosperidade temporal. And it's called also a temporal millennium. E é também chamado de um milênio temporal. And Donald Trump uses these same words. Donald Trump usa as mesmas palavras. We stand at the birth of a new millennium. A gente está prestes a entrar num novo milênio. Where we will remove diseases and miseries from this world. Onde vamos erradicar doenças, miséria. Temporal prosperity, you can call it this way. Você pode chamar isso de prosperidade temporal. So this spirit, this attitude, this mindset. Então essa atitude, esse estilo de pensar do Donald Trump is how do you say that? It's the beginning of the Sunday law. É o começo da lei dominical. Let's read the next quote as well. Vamos ler a próxima citação. Está repetida? Começa e então, procura. Deixa eu ver onde está o e então. Eu vou vendo aqui, aí quando chegar o e então eu paro. E então o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando esses males. A classe que provocou o descontentamento do céu atribuirá todas as suas inquietações àqueles cuja obediência aos mandamentos de Deus é perpétua reprovação aos transgressores. Vamos ver aqui. It's not the same, or? It's another doubling. Oh, really? Yeah. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical, que este pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta.
e que os que apresentam os requisitos do quarto mandamento, destruindo assim a reverência pelo domingo, são os perturbadores do povo, impedindo a sua restauração ao favor divino e a prosperidade temporal. So here you see that people are starting to, how does she write it? They will, she says, it will be declared that men are offending God by violation of the Sunday Sabbath. Então diz aqui que as pessoas vão ficar perturbadas em ver que os outros não estão respeitando a santidade do domingo. There are so many evils in the world, and the temporal prosperity is, they want to have their temporal prosperity back. Isso aumenta quando eles vê todos esses males no mundo e querendo ter como é que chama a palavra? Essa prosperidade temporal. Because there is a lack of this prosperity at that E porque time. existe uma falta dessa prosperidade, And that's why they start asking the government, like, hey, we should have this Sunday law because we are disobeying God. e é por isso que eles vão até o governo e falam: "Ei, a gente devia obedecer essa lei do And domingo." all these problems are coming on our country because we disobey God. E tudo isso está acontecendo no nosso país porque a gente está desobedecendo a Deus. So we should start worshiping our God on Sunday every day, everybody. Então a gente deveria todos week. juntos reverenciar o domingo. And then in the last sentence she says, preventing their restoration to divine favor and temporal prosperity, because they want to have their prosperity back. E na última linha você vê que eles dizem com relação aos que não guardam o domingo, eles dizem: impedindo a sua restauração ao favor divino e a prosperidade temporal. So this is the same mindset as Donald Trump has. Esse aí é o mesmo estilo de pensamento que o Donald Trump tem. Restoration, of rebuilding. Frustration? Restoration. Restauração? Rebuilding. Reconstrução. Because it is all bad, it needs to become better. Porque tudo está ruim e precisa ser melhorado. And this mindset E esse pensamento is used to bring in the Sunday law. é usado em favor de trazer a lei dominical. Donald Trump promises that he will bring temporal prosperity back. O presidente Trump, ele promete que vai trazer essa prosperidade temporal. And he calls it a new millennium. E ele chama isso do novo milênio. And Sister White calls it a temporal millennium. E a irmã White chama de milênio temporal. So these are words he uses, and if you carefully read, E essas são palavras que ele usa e que, se você lê de forma atenta, then you see that it perfectly fits that he will bring this Sunday law. você vê que se encaixam perfeitamente e que acarretam na criação da lei dominical. Okay, there is the last paragraph of his speech. Vamos para o último parágrafo do discurso dele. Together we will. Juntos iremos fazer a América forte novamente. Faremos a América rica novamente. Faremos a América orgulhosa novamente. Faremos a América segura novamente. E sim, juntos iremos fazer a América grande novamente. Obrigado. Deus abençoe vocês. E Deus abençoe a América. Obrigado. Deus abençoe a América. So here, this is his last sentence of his speech. Então aqui você vê a última frase do seu discurso. And here you see this attitude or this mindset. E você vê novamente essa atitude, esse pensamento. We will make America strong again, he says. Faremos a América forte de novo. But he says, he gives 5 characteristics. Mas ele dá 5 características. We will make America strong again, Aí ele cita a palavra forte, wealthy, rica, proud, orgulhosa, safe, segura and great. e grande. So this is a 5. Então aí você vê 5 características. So it symbolizes either the 5 wise or the 5 foolish. E pode simbolizar as 5 tolas ou as 5 sábias. It's a little bit the 5 characteristics you see in Revelation 3. São basicamente as características que você vê em Apocalipse 3. You see the 5 characteristics of Laodicea. The 5 characteristics of Você Laodicea. vê as características de Laodiceia. And here you see 5 characteristics of restoration of the poor state of the United States. E aqui você vê 5 características dessa restauração dos Estados Unidos. Because Revelation 3 says we are miserable. Em Apocalipse 3 a gente ouve o quê? Que a gente é miserável. I miss one, but it's miserable, poor, blind and naked, but I miss one.
ele está esquecendo de um, mas é miserável, pobre, nu, cego, naked, blind, Miserable, poor, blind, and naked. triste, Sad? Sad. Miserable, poor, blind. unhappy, disgraceful. Well, anyway, doesn't matter. There are Mas five, são 5 também. and they need to be restored. E eles precisam ser restaurados. And Trump O says Trump, to be the one e Trump se proclama ser o responsável por isso. to make America strong, wealthy, proud, safe, and great again. Fazer com que a América seja forte, rica, orgulhosa, segura e grande novamente. And he's going to do that in the end with a Sunday law. E ele fará isso no final com a lei dominical. There they think they will really be serving God, Porque eles vão achar que vão estar servindo realmente a Deus. but we know they won't. Mas a gente sabe que eles não estarão. I want to go to the next quote from Desire of Ages. Eu quero ir para a próxima citação do livro Desejado de Todas as It Nações, says, Angel of Light. que diz Anjo de Luz. Está na página 32 da apostila. Can I read it? Assim será na grande batalha final do conflito entre a justiça e o pecado. Ao passo que nova vida e luz e poder descem do alto sobre os discípulos de Cristo, uma vida nova está brotando de baixo e revigorando os instrumentos de Satanás. A intensidade se está apoderando de todo elemento terrestre. Com uma sutileza adquirida através de séculos de conflito, o príncipe do mal opera disfarçadamente. Aparece vestido como anjo de luz, e multidões estão dando ouvidos a espíritos enganadores e às doutrinas de demônios. So here you see that in the time period where there is new life from above, from God, Então você vê que no mesmo período onde há luz vindo do céu, there is also new life springing up from beneath, from Satan. também tem luz vindo de baixo, vindo de Satanás. And one of the characteristics Satan is going to use, E uma das características que Satanás usará that he will appear clothed as an angel of light. é que ele se apresentará como anjo de luz. So this will all happen in this time period. E isso tudo acontecerá nesse período de tempo. This is not lining up with this line, Essa linha que ele vai desenhar não está alinhada com a de cima, but we know that there will be a Sunday law. mas a gente sabe que haverá uma lei dominical. This is It's 9/11. DD. Oh, sorry. Lá no início você tem o 11 de setembro, We have the midnight cry, o clamor da meia-noite and we have midnight, e a meia-noite. and we are here, E nós estamos aqui, um pouco antes da meia-noite. and we know that Donald Trump is already president. Já sabemos que o Donald Trump é o This presidente, is just before us. então isso aqui está à nossa frente. And here it says that, or in the quote we read before, A citação que a gente acabou de ler, it says that people will start asking for temporal prosperity. antes dessa, não a última que a gente leu, mas aqui veio antes, que as pessoas vão pedir por prosperidade temporal, Because troubles are coming on the world or in the United States. porque dificuldades estão vindo perante o mundo, no mundo e nos Estados Unidos We know especificamente. that there are going to be troubles at midnight and on the midnight cry. Sabemos que haverá angústia na meia-noite e no clamor da meia-noite. We know Russia will play a part in this. A gente sabe que a midnight, Rússia terá uma participação nisso tudo. Islam will play a part in it at the midnight cry. O Islã terá uma participação no clamor da meia-noite. And we're not even talking about all the things that will happen in nature, E a gente nem está falando sobre todas as coisas que vão acontecer com a natureza, like wind, storms, como ventos, tempestades, floods, earthquakes. enchentes, terremotos. These things will come over the United States. Essas coisas acontecerão nos Estados And Unidos. people will progressively start asking for this Sunday law. E as pessoas progressivamente começarão a pedir para que essa lei dominical entre em rigor. But we have to realize that when we talk about the Sunday law, this Sunday law, Mas temos que perceber que quando a gente fala sobre o decreto dominical, esse decreto dominical, what Sunday law are we speaking of? que lei dominical que estamos falando? It's national, it's in the United States, Uma lei nacional, but it's a Sunday law that has two characteristics. mas é uma lei dominical que tem duas características. It's a Sunday law that forces you to worship or forces you to keep Sunday, É uma lei que força você a guardar o domingo, but it persecutes you if you keep Sabbath.
e te persegue se você guarda o sábado. These two characteristics Essas duas características describe this Sunday law. descrevem essa lei dominical. But will the first Sunday law that will, if they will write down this first Sunday law, will it be this Sunday law? E vocês acham que quando eles forem escrever a lei dominical, será essa lei dominical? Maybe Primeiramente, bad described question, but talvez eu fiz a pergunta de uma maneira errada. will the first Sunday law have these two characteristics in Vocês it? acham que a primeira lei dominical terá essas duas características? No, this will be progressive. Não, será progressivamente. The work of the Sunday law will start here in this time period. O desenvolvimento da lei dominical terá seu início aqui, antes. First, in the United States will start with a Sunday law Primeiro, os Estados Unidos começará com a lei dominical aqui, where it says you have to close your shops on Sunday. You have to keep free on Sunday. começar com algo, como vocês têm que fechar os seus comércios no domingo. So what are we going to do as Seventh-day Adventists? Então, nós como adventistas, o que nós faremos? If you have a business or a shop, Se você tem um comércio, are you going to rebel this law and said, no, I'm going to open my shop on Sunday? você vai se rebelar e dizer, não, eu vou abrir a minha loja no domingo. No, we be obedient to this law. Não, a gente vai ser obediente a essa lei. We do nothing wrong in regard to God. A gente não está fazendo nada de errado em relação a Deus. But if they start saying you have to open your shop or your business on Sabbath, Mas aí se disserem que você tem que abrir a sua loja or we start persecuting sábado, you if you start keeping the Sabbath, ou começarem a perseguir você por estar guardando o sábado, and you have your business and then you open your business on Sabbath, e você tem os seus negócios, e daí você abre os seus negócios durante o sábado, or let me say it the other way, deixa eu falar de outra maneira. if you keep your shop closed on Sabbath, Se você deixa o seu negócio, a sua loja fechada no sábado, if this law is enacted in the United States, if this law is written in the United se States, essa lei for escrita nos Estados Unidos, this is the Sunday law we are speaking of. é esse tipo de lei At this dominical que a waymark. gente está falando, nesse marco aqui. But it starts with the easy one, or how do you call it, the mild one, Subtle. the mild law, and not a, Much subtle, subtle is subtle the right word, weaker. a weaker form, or E a weaker começaria law. de uma maneira mais sutil. É essa que a gente está falando agora. So it starts with you have to keep Sunday free. Então começa com você tem que manter o domingo livre. For us, this will be a sign that we say actually that this is the midnight cry, and the midnight cry will be the first Sunday law. Durante o clamor da meia-noite, during the midnight cry, The midnight cry, there will be the first Sunday law in the United States. no clamor da meia-noite haverá a primeira lei dominical nos Estados Unidos. And then progressively this will become stronger and stronger, and there will be more persecution. E progressivamente isso irá crescer, 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 e aí haverá perseguição. So the quote we just read, it says, it will be declared that men are offending God by violation of the Sunday Sabbath. Which one is that? It's the second quote after the... It's Ellen White. No, it's the speech here. Yeah, declare. Yeah, this one. Declare. Na página 31, a gente viu aquela citação que diz: declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical. And then, that this sin has brought calamities, which will not cease until Sunday observance shall be strictly enforced. Em que este pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta. So if we say that the Sunday law will be here, Então, se a gente fala que a lei dominical está aqui nesse marco, but there will be Sunday laws before, mas que haverá outras leis dominicais antes, and here it says that people will start asking for this Sunday law. a gente vê que as pessoas vão começar a pedir por essa lei dominical. So they will start asking here Então, for eles the Sunday começarão a law, pedir por aqui. and then it will be written. I'm always trying to find the right word. The Sunday law. Então, a escritura da lei dominical, o processo de colocá-la em rigor, But it will be asked for. They will start asking for the Sunday law here. mas a petição terá seu início antes.
because for all the calamities that are brought into the nation. por conta de todas as calamidades que foram trazidas para a terra. So we can expect some troubles here, Então a gente pode esperar algumas calamidades, um período de angústia aqui. and we know Russia is playing part in this. A gente sabe que a Rússia tem uma participação nisso. Brother Parminer talked about it yesterday. O Parminder falou sobre isso ontem. There you go. E aqui o Islã terá uma participação no Clamor da Meia-Noite. So these are calamities, Então aqui você vê calamidades, and then we have nature as well. depois a gente tem a parte da natureza também. And you see these troubles are growing progressively. E você vê que essas confusões, esses problemas de... Qual é um jeito bom de falar trouble? Hã? Tribulação. A gente vê essas tribulações crescendo aqui, Progressively. progressivamente. And this progress you see in the work of Satan as well. If we read these quotes, E você vê essa progressão no trabalho de Satanás também. God is raising up a people. He is giving light to his people, Deus está levantando um povo, está dando luz para esse povo, which increases when we go through time. que aumenta ao decorrer que a gente passa pelo tempo. But Satan, Mas Satanás, it says here, new life is springing up from beneath as well. mas nova vida está começando a fluir de baixo também. So God is giving light to his people. Então- Satan is giving light to his people. Então, Deus está dando luz para o seu povo e Satanás também está dando luz para o seu povo. And there comes a point in time where it says he appears clothed as an angel of light. E aí chega o tempo onde ele aparece vestido de anjo de luz. So there will be a time period where he is appearing as an angel of light. Então haverá um período aqui onde ele aparecerá como anjo de luz. And give them. Okay, let's read the next quote. Not only it's. E vamos ler a próxima citação, está na página 32, e o título é Não Só. Quando Jesus esteve na terra, Satanás levou as pessoas a rejeitarem o Filho de Deus e escolherem Barrabás, que no caráter representava Satanás, o Deus deste mundo. O Senhor Jesus Cristo veio para disputar a usurpação de Satanás nos reinos do mundo. O conflito ainda não terminou, e ao nos aproximarmos do fim do tempo, a batalha se torna mais intensa. Ao aproximar-se o segundo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, instrumentos satânicos são movidos de baixo. Não só aparecerá Satanás como ser humano, mas personificará a Jesus Cristo. E o mundo que rejeitou a verdade o receberá como Senhor dos senhores e Rei dos reis. So here you see the same wordings, the same words used. Então aqui você vê as mesmas palavras sendo usadas na citação da irmã White. She says here, satanic agencies are moved from beneath. Ela diz que Just a little bit before instrumentos satânicos vão brotar de baixo. This is what we read in the quote before. É o que a gente acabou de ler na outra citação. What I want to show by these quotes, E o que eu quero mostrar através dessas citações, in the first quote here in the Great Controversy 590, it says that the great deceiver will persuade men. where is this? Sorry, I go from quote to quote. It's this quote. The great deceiver. Tá. Numa citação na página 31, que é do grande conflito 590, diz, what were you gonna say? I read the first quote. And then the great deceiver will persuade men that those who serve God are causing these evils. E então o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando esses males. So here, Satan will use other men Então aqui Satanás usará outros homens to push the leadership or to show that there is a class of people that causes these problems. para mostrar, e eles vão se esforçar para mostrar que existe uma classe de pessoas que está causando toda essa tribulação. And then it says, in the next quote, he will appear clothed as an angel of light. E diz logo após que ele se apresentará quase como um anjo de luz, como se fosse um anjo de luz. And then in the quote we just read, it says, he will not only appear as a human being, E na citação que a gente acabou de ler, do Desejar as Suas Nações, diz que ele não aparecerá apenas como homem, but he will personate Jesus Christ. mas ele personificará a Jesus Cristo. Não foi Desejar as Suas Nações, é o de What I baixo. want to show is the progressive nature of the work of Satan. Então o que eu quero mostrar para vocês é essa progressão do trabalho de Satanás. First,
by human beings. primeiro através de seres humanos, Then he will appear as a man himself e depois ele mesmo aparecerá como homem or as an angel of light. ou como um anjo de luz, And then he will be appearing as Jesus Christ e himself. depois personificando Jesus Cristo. Here in the next quote, it's called the crowning act. Na próxima citação, está aqui, this one. o decreto dominical. O nosso título está diferente do de inglês. Página 32. Como ato culminante, no original Crowning Act, que é o ato de coroar, né? No grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A Igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus, dada por João no Apocalipse 1, 13 a 15. Yes. So these things are just before us, Então essas coisas estão no futuro bem eminente, but he will have his crowning act. It will be at the time of the Sunday law, mas ele vai fechar com chave de ouro, vou usar esse termo, aqui depois da lei dominical. but he will appear as an angel of light as well, Ele vai aparecer como anjo de luz or as também, a man, como um homem, to deceive his people. para enganar as pessoas. I think this is basically what I wanted to show in this time period, that Donald Trump is the beginning of this movement. É isso que eu queria mostrar nessa apresentação, que basicamente Donald Trump está no começo de todo esse movimento. This speech shows us that he is the one that wants to restore and to rebuild. Esse discurso mostra que ele quer ser o responsável por essa restauração e reconstrução. And this mindset is the mindset of the people that will bring in the Sunday law. E esse tipo de pensamento é o tipo de pensamento das pessoas que trariam a lei dominical. They will start asking for the Sunday law, Eles vão começar a pedir por essa lei dominical. and they will finally point to God's people as being the cause for the troubles in the world. E eles começarão a culpar e apontar para o povo de Deus como os responsáveis por todas as calamidades. And these troubles are starting here. E essa tribulação começa mais ou menos aqui. They are already, according to Trump, they're already there. De acordo com Trump, essas coisas já estão acontecendo. But I think if these troubles become greater, Mas eu acho que se esses problemas crescerem ainda mais, he will become stronger in his method of dealing with. ele his fortalecerá nation. ainda mais o seu método em como lidar com esses problemas. And that's just before us. E isso está bem à frente de nós. Okay, let's pray and then we decide if we can continue. Vamos orar e depois ver como que a gente vai continuar. Dear Heavenly Father, Senhor que estás nos céus, we're thankful for this day, a gente está grato por esse dia, for the opportunity to come together and study. pela oportunidade de estarmos juntos estudando. Father, we are thankful that we are in this time period the people that receive this light. Pai, a gente é muito grato por estar nesse período de tempo onde as pessoas recebem esse tipo de luz. And we pray that you will finish that which you began in us. E a gente ora para que o Senhor termine aquilo que começou dentro de nós. We are not here without a reason. A gente não está aqui sem motivos. You called us to be here. Você nos chamou para estar aqui. You pulled us into this message. O Senhor nos puxou para essa mensagem. Although we are perhaps at the beginning, Talvez estamos ainda no começo. you called us to be here. O Senhor, mesmo assim, nos chamou para estar aqui. And there's a reason for this. E existe um motivo para tudo isso. One, because you love us Primeiro, porque o Senhor nos ama and you want us to be saved. e quer que a gente se salve. And we pray that you will finish that which you have started in us. Então a gente ora mais uma vez para que o Senhor termine aquilo que começou dentro de nós. And we pray that the understanding of the times we're living in E a gente ora para que a compreensão desse tempo onde estamos vivendo may empower the changes in our hearts and in our lives. possa fortalecer esse sentido de mudança dentro de nós. That we realize that there is no time left. Que a gente possa perceber que não existe muito tempo mais de sobra. That we have to put all our effort in following you. E que a gente deve colocar todos os nossos esforços em relação a te seguir. Father, we pray to continue to bless us during this day. A gente pede que o Senhor continue nos abençoando durante esse dia, Keep us awake, nos mantenha acordado, empower us, strengthen us. nos fortaleça e nos dê poder.
We pray this in Jesus' name. E oramos no nome de Jesus. Amen. Amém.